tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Iris e eu vim aqui dar um depoimento. Há uns meses atrás, eu conversei com a Alessandra. Na realidade, eu mandei uma mensagem num grupo que a gente participa em comum, pedindo apoio, porque eu tava desesperada. Tava para chegar o meu parto, eu e meu marido estávamos sem dinheiro. A gente tinha acabado de passar pela enchente aqui no Rio Grande do Sul e eu sabia que eu tinha passado por uma violência obstétrica no meu primeiro parto. Eu levei mais de 20 pontos e eu sabia que se eu tivesse que passar por outro parto, levando todas as dores que eu carregava, porque durante esses 2 anos e meio, porque eu engravidei nesse período depois de 2 anos e pouquinho do meu primeiro filho, eu sabia que se eu fosse pro parto sem trabalhar, sem tratar essas dores e sem fazer nada, eu ia passar por outra violência obstétrica. E não era preciso ser tão especialista para saber disso, sabe? Mas eu estudo bastante sobre esse assunto porque eu não queria ter passado por essa violência obstétrica. Eu fiz um plano de parto e mesmo assim passei, sabe? O hospital foi muito complicado, esse parto, porque não estava planejado naquele hospital. Não deu tempo de chegar no hospital que eu queria. E a médica que me atendeu, ela foi muito cruel comigo, sabe? Ela não precisava ter puxado meu filho como ela puxou, não precisava ter colocado a mão, porque meu filho estava saindo sozinho. E não precisava ter suturado sem anestesia, como ela fez, porque eu fui suturada sem anestesia. Ela mandou jogarem fora minha placenta, não deixou eu guardar. Ela fez um horror. Não foi só as dores físicas, mas também ficaram as dores psicológicas daquele parto. Eu tive depressão pós-parto, obviamente. A minha vida tinha perdido a cor, tinha perdido o sentido. Aquela dor era tão intensa dentro e fora e ficou carregada ainda mais disso depois que eu não conseguia levantar da cama direito, ajeitar minha casa, não conseguia ser a mãe que meu filho precisava de mim. Eu fiz o melhor que eu pude, ainda me dói e ainda me perdoo aos poucos. E eu carregava uma dor física muito grande. Eu tinha um relacionamento onde meu marido não me apoiava, sofri várias violências dentro de casa também, sem ele entender o que ele estava fazendo. Na realidade, ele não conseguia nem entender o que ele fazia, na realidade, para parar, entendeu? Ele queria, às vezes, por vezes, parar o que estava acontecendo, mas nem ele conseguia por si só o que ele estava fazendo comigo também. Por vezes, eu também, mesmo com dor, tive que ir para a cama, porque eu me sentia na obrigação. Não que ele me forçasse, sabe? Mas é como se eu tivesse me sentindo obrigada, sabe? E mesmo com dor, porque eu queria ter uma vida de volta, eu queria ter uma vida sexual novamente e não conseguia, sabe? Era muito triste. Eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais prazer de ser eu mesma. Eu engordei 10 quilos depois daquele parto. Foi complicado, sabe? E ver eu engordando também foi um pesadelo, porque eu já tinha feito bariátrica. E toda vez que chovia, eu tinha mais dores. Eu não conseguia nem tocar na região, eu mesma. Não sei pra limpar, assim, sabe? Mas pra ver o que aconteceu, os nódulos que ficaram. Mas eu engravidei novamente pro meu pesadelo, porque foi uma gravidez não planejada. E eu tomei a pílula no dia seguinte e não funcionou. E eu, no meu desespero de estar chegando perto do próximo parto, fui pedir esse apoio. E o Alessandro me ofereceu esse apoio. E eu posso dizer que eu só tenho a agradecer, porque ele modificou a minha vida. Ele modificou o rumo de tudo que era para acontecer. Óbvio que dentro de mim eu já vinha trabalhando esse querer sair desse lugar, porque a gente só se conecta com aquilo que a gente já tá pronto para receber. E eu tava pronta para receber a cura, perdoar aquela pessoa do meu parto e perdoar outras pessoas também, porque também aquela situação não foi só um ato isolado. Geralmente as coisas tendem a se reprisar na nossa vida. E ele fez uma condução de no máximo 1 hora, mesmo sendo mãe, mesmo tendo várias interrupções por conta do meu filho, que acordou e aí ele ficou no meu colo, rodeando. Eu mesmo assim tentei me concentrar e fazer a sessão que ele tinha feito comigo. E teve muito resultado. Gente, não tinha posição que eu ficasse que parasse de doer. E aquele dia, quando ele terminou, a dor foi diminuindo e parou. E eu fiquei assim, sabe? Ele terminou a chamada e eu fiquei tipo, parou de doer. Fiquei pensando que
tivesse sido alguma pose que eu tivesse achado finalmente que tivesse parado de doer. Mas eu falei, não pode, porque não tinha pose pra isso. Levantei, dei umas abaixadas pra ver se tinha parado de doer mesmo, porque só de me mexer, só de levantar, só de fazer qualquer esforço, aquilo doía muito, qualquer movimento. E aí eu vi, não tava doendo mais nada. Eu fiquei assim, deixada, sabe? Surpreendida. Eu falei, caraca, eu comecei a dar pulinhos de alegria, mas eu falei, não vou comemorar ainda. Eu vou esperar dar uma semana pra mais pra mim ver se realmente deu o efeito, que se foi isso mesmo que trabalhou essa dor que acontecia aqui embaixo. E pela minha surpresa, os dias foram passando e a dor não voltou, não retornou. E em conjunto, com esse apoio, junto naquele grupo, outra pessoa, uma outra fisioterapeuta me ofereceu apoio também. Eu já vinha trabalhando o meu relacionamento para ser melhor, eu mesma. E junto com ele, eu fiz também, ela pediu para que eu pedisse apoio a ele, porque realmente eu não conseguia fazer as massagens que ela pediu para fazer, até mesmo porque eu tinha dificuldade de tocar aquela região. Mas foi muito mais fácil sem a dor. Eu ainda tinha muita vergonha daquilo que aconteceu. E então ele me ajudou a trabalhar essa sequela. Com o tempo eu fui conseguindo fazer eu mesma para trabalhar a pele que estava enrijecida ali. Mas a sessão com o Alessandro tirou total a dor do que eu sentia dali. Mas era óbvio que eu ainda precisava trabalhar para que eu não passasse por outro trauma naquele parto. Porque, obviamente, a fisioterapeuta disse que se eu fosse sem trabalhar a musculatura, sem tirar aqueles nódulos que ficaram da cicatrização e sem trabalhar a elasticidade, eu ia ter outra ruptura naquele mesmo lugar, ou do lado, né, perto. E aí eu fui fazendo, e gente, eu passei pelo parto dos meus sonhos praticamente, sabe? Dentro do que eu podia, dentro do que financeiramente a gente conseguiu. Eu tive um parto em casa, finalmente, consegui uma enfermeira obstétrica que me deu um apoio pra caramba. Foi maravilhoso, assim, sabe? Eu, depois do parto, não voltei a sentir dor. Pela primeira vez, eu pude me dedicar totalmente à minha filha, sem culpa. Foi a chave de uma cura de cadeia, sabe? Foi a primeira pedrinha de uma enxurrada de coisas boas que aconteceram depois, por conta daquela dor ter sumido. Porque aquela dor não me deixava arrumar minha casa, não me deixava me cuidar, não me deixava cuidar do meu filho, não me deixava ser a mulher que eu queria ser pro meu marido, não me deixava ser a mulher que eu queria ser pra mim mesma. Me tirou o brilho de viver. Eu já não era mais eu mesma, por conta de uma dor terrível que eu tinha, que pegava de frente a trás, assim, ó. Era inexplicável, uma dor terrível mesmo. E a vontade que eu tinha era só ficar deitada na cama, me mexer no mínimo possível naqueles dias, ainda mais quando chovia. E não foi fácil, não foi fácil. Tinha períodos que melhoravam um pouco aquela dor, mas tinha horas que ela voltava, assim, com uma intensidade muito grande. E naquela época, eu já estava me aproximando no final da gestação, então aquela dor estava aumentando cada vez mais, principalmente pelo medo, pelo receio que eu carregava de um próximo trauma. Posso dizer que se você tem alguma insegurança de trabalhar suas dores, de trabalhar suas sequelas com o Alessandro, pode tirar esse empecilho da sua cabeça, porque com certeza ele é uma pessoa muito dedicada ao que ele faz, ele é muito certeiro no que ele faz, ele é apenas uma hora, nem isso, conseguiu resolver um problema de anos. E com certeza esse problema que eu passei do parto, como eu disse no começo, não foi um ato isolado. Foi decorrente de outros traumas e que eu precisava me curar. Ele me alcançou a chave da liberdade que eu precisava e eu sou muito grata a ele pelo apoio que ele me deu, pelo apoio que ele deu também ao meu marido depois. E só posso dizer muito obrigada. Que você que está assistindo, confie no processo que vai dar certo.